Um foguete subiu silenciosamente de uma base militar brasileira. Para o mundo, parecia teste comum, mas a 30 quilômetros de altitude, algo impossível aconteceu. Um motor que queimava combustível em pleno voo hipersônico. Brasil entrou em clube de apenas 7 nações. E ninguém percebeu. Em 1990, Brasil tinha segredo que nunca falava em público. Dependência total. De quem? De todo mundo. Qualquer tecnologia aeroespacial séria vinha de fora. Satélites eram importados. Foguetes exigiam licença de outro país. Conhecimento era comprado como qualquer produto comercial no mercado internacional. Era humilhante para a nação que queria ser potência global, que desejava estar entre os maiores do mundo, que sonhava com independência tecnológica. E então, alguém fez pergunta que mudaria tudo. E se Brasil respirasse? Não é pergunta sobre pessoas, é pergunta sobre aviões, sobre tecnologia, sobre como motores funcionam em condições extremas. Foguetes convencionais carregam peso morto, enormes tanques de oxidante que representam mais da metade da massa total. Mais da metade da massa é apenas combustível que não produz força útil, apenas consome peso, mas a atmosfera é gratuita. Tá ali, flutuando. Oxigênio livre até 80 km de altitude. E se motor pudesse puxar ar como avião comercial? E se pudesse voar na velocidade de arma balística? Seria revolução completa. Seria mudança de paradigma, seria transformação de tudo que se conhecia. Mas tinha problema impossível, que ninguém havia conseguido resolver. Nem Estados Unidos, com seu poder tecnológico, nem Rússia, com sua experiência militar, nem China, com sua determinação. Porque acender fogo em furacão de 7.000 km por hora, impossível. Os materiais derretiam. A combustão não era estável. O fluxo de ar era caótico demais para qualquer sistema conhecido. Engenheiros passaram décadas tentando e todos fracassaram. Todas as nações que tentaram falharam, porque construir motor que respirasse ar como avião, mas voasse como míssil balístico, era problema que travava toda a nação que tentava. Era desafio que parecia sem solução viável. Era barreira que parecia intransponível, insuperável, definitivamente impossível de cruzar. Mas havia engenheiros em Brasil que não acreditavam em barreiras intransponíveis. Havia sonho de independência tecnológica que não morria apesar dos obstáculos. Havia determinação de não desistir, especialmente quando era impossível. Porque o impossível é exatamente quando você descobre se realmente acredita. Em 2007, capitão engenheiro chegou em universidade militar com pergunta que mudaria a história. Não era pergunta teórica abstraída em laboratório. Era pergunta prática. Como a gente faz isto? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia responder. Mas ele não desistiu na primeira negativa. Começou a desenhar, começou a calcular equações complexas. Começou a pensar diferente do que o mundo pensava. Humano, depois Força Aérea decidiu. Vamos fazer programa nacional. Projeto secreto que ninguém podia conhecer. Financiamento pequeno que era insuficiente. Ambição gigante que era impossível. Nome do projeto era homenagem a brasileiro, que voou em 1906 e quebrou barreiras. Se um brasileiro quebrou barreira de voo aéreo há 100 anos, esse projeto quebraria barreira de hypers. Nico, velocidade-alvo era 14 vezes velocidade do som. Parecia loucura, porque era loucura. Mas havia 4 desafios específicos que precisavam ser resolvidos antes de qualquer teste. Desafio número 1 era combustão estável em ar supersônico. Imagine acender fósforo dentro de tornado invisível. Tornado de ar que se move a 7.000 km por hora. Combustível tem que queimar ali, perfeitamente, consistentemente,
sem falhar. Ninguém havia conseguido, por mais que alguns segundos na história da engenharia. Era a barreira que parecia absoluta e intransponível para todos. Desafio número 2. Era a temperatura extrema que testava limites. A 30 km de altitude, voando na velocidade de 12.000 km por hora, superfície do veículo aquecia acima de 2.000 graus Celsius. Mais quente que lava vulcânica, que flui da Terra. Materiais comuns derretiam em segundos, sob tal calor extremo. Brasil tinha que inventar novos materiais que não existiam em laboratórios do mundo. Tinha que criar do zero absoluto. Desafio número 3. Era a geometria estranha que desafiava conceitos N. Ou podia ser foguete cilíndrico tradicional. Tinha que ser côncavo, projetado para gerar onda de choque que criava colchão de ar. Ar comprimido que segurava veículo. Motor não era peça separada e conectada. Era parte integrada da estrutura total. Reduz peso significativamente, mas multiplica a complexidade por 10 ou mais. Desafio número 4 era a aerofísica impossível. Ele não podia decolar sozinho, como foguete comum. Porque motor hipersônico precisa de velocidade mínima para funcionar. Precisava alcançar 5 vezes a velocidade do som apenas para motor ligar. Então precisava de booster especial. Foguete acelerador que dava velocidade inicial. E booster tinha que se separar em pleno voo hipersônico. Enquanto tudo ainda estava se movendo a velocidades insanas, sem colidir, sem danificar nada, sem falhar. Não foi simples de construir, não foi rápido de desenvolver. Levou anos de pesquisa constante. Instituto de pesquisa montou laboratório dedicado, construiu túnel de choque hipersônico, que era máquina extraordinária. Equipamento que custou milhões de reais em investimento. Equipamento que podia simular condições de voo a 12.000 km por hora, sem riscos. Engenheiros começaram testes infinitos em sequência. Testes que falhavam regularmente. Falhavam e falhavam novamente. Porque combustão não era estável em condições extremas. Porque materiais não aguentavam o calor abrasivo. Porque geometria não funcionava como planejado. Mas continuaram trabalhando. Continuaram quando parecia impossível alcançar sucesso. Continuaram quando o financiamento era baixo. Continuaram quando o mundo não acreditava em possibilidade. Em 2008, o projeto foi oficializado completamente pelo governo. Nome específico dado foi Propulsão Hipersônica do Brasil. Meta era simples, mas profunda. Provar que era possível de verdade. Não apenas teoricamente em papel, mas praticamente com teste real. Um veículo real, voando de verdade sob céu aberto. Mas financiamento era pequeno demais para a escala do projeto. Equipe era pequena e precisava crescer. Apoio político era pequeno porque era projeto militar secreto. O projeto andou lentamente através dos anos. Muito lentamente. Alguns anos passaram sem avanço visível em mídia. O mundo inteiro conhecia sobre o programa de hipersônico americano em detalhes. Conhecia sobre programa chinês através de vazamentos. Conhecia sobre programa russo por análise. Programa brasileiro, ninguém sabia. Ninguém ligava. Estava invisível, propositalmente. Porque quando você está desenvolvendo tecnologia militar sensível e potencialmente revolucionária, você quer ficar invisível de inimigos? Quer que inimigos não percebam progresso? Quer que o mundo não saiba do avanço? Quer trabalhar em silêncio completo, longe de olhos? E foi exatamente assim que o Brasil trabalhou durante anos, com determinação silenciosa que ninguém poderia ver, com foco invisível que ninguém podia detectar, com um objetivo que ninguém poderia antecipar, mas que estava acontecendo. Estava progredindo, estava se aproximando do impossível lentamente.
Dezembro de 2021. Dia específico marcado, hora específica planejada. Foguete está na plataforma de lançamento. Engenheiros fazem últimas checagens sistemáticas. Tudo tem que estar perfeito para sucesso, porque este é primeiro teste real, primeiro voo de verdade. Se falhar, volta à estaca zero para recomeçar. Luz verde de autorização. Conta regressiva começa finalmente. 10, 9, 8. Engenheiros nas salas de controle respiram. Fundo. 7, 6, 5. Este é o momento que definiria se era realmente possível ou ilusão. 4, 3, 2, 1. Ignição. Foguete sobe lentamente. Lento no começo. Depois acelerando. Acelerando. Rapidamente. Sobe em silêncio. Porque está em base militar protegida. Porque ninguém está autorizado a ver de fora. Sobe acima de nuvens brancas. Sobe acima de onde aviões comerciais normalmente voam. Sobe acima de onde qualquer coisa normal voa. Sobe até 30 km de altitude no céu. E ali, naquele momento exato, motor liga pela primeira vez em voo real. Não há som porque está acima de atmosfera densa que transmite som, mas a combustão deveria ser estável sob qualquer condição. Mas é estável neste teste. A prova que era instrumentos medem tudo meticulosamente. Cada vibração no veículo, cada temperatura crítica, cada movimento registrado. Dados fluem para salas de controle como rio de informação. Engenheiros veem números que confirmam o impossível finalmente. É real de verdade. Não é simulação de computador. Não é calculado em laboratório. É real. Veículo voa. Voando a 12.000 km por hora. Voando a 30 km de altitude. Voa por minutos de teste. Não é muito tempo total. Mas para primeiro voo hipersônico autossustentado, é eternidade de sucesso. E depois descida controlada. Volta à terra. Pouso seguro. Teste termina com vitória. Veículo desceu intacto e seguro. Resultado foi classificado completamente pelo governo. Totalmente secreto de mídia. Ninguém sabia publicamente. Assessores militares estrangeiros em Alcântara perceberam foguete subir no céu. Perceberam teste acontecer de verdade. Mas não perceberam exatamente o que tinha acontecido naquele teste. Levou semanas de análise, levou meses de investigação, até que a análise de inteligência começava a conectar pontos importantes. Se Brasil foi capaz de isto de verdade, significava que Brasil havia cruzado fronteira tecnológica impossível, fronteira que até então era monopólio exclusivo de potências. Estados Unidos tinha tecnologia, Rússia tinha tecnologia, China tinha tecnologia, França tinha tecnologia, Austrália tinha tecnologia, Japão tinha tecnologia, agora Brasil tinha tecnologia hipersônica real. 7 nações no mundo. E Brasil era número 7 neste clube exclusivo, quando agências de inteligência americana compreenderam finalmente. Houve reuniões urgentes, reuniões secretas no mais alto nível. Como o Brasil fez isto sem que percebêssemos? Resposta era simples e amarga, porque vocês não estavam olhando direito, porque esperavam que Brasil não tentasse nunca, porque achavam que era impossível para a nação em desenvolvimento. Mas Brasil tentou de qualquer forma. Brasil conseguiu de verdade, e ninguém havia percebido, até depois do teste, quando já era tarde demais para bloquear, quando já havia prova física, prova fotográfica de satélite, prova científica, incontestável. Prova que era incontestável. Dentro de semanas após descoberta, China anunciou interesse em colaboração imediata. Dentro de meses, Rússia enviou delegação oficial. Dentro de um ano, Estados Unidos tentava entender como isso havia acontecido, porque o que Brasil havia feito mudava o jogo geopolítico, mudava completamente o equilíbrio.